A paz do Senhor aos irmãos, mais uma vez, continuando mais uma parte do estudo do livro de Romanos, eu vou estar falando brevemente hoje do capítulo 9 e do 10, que diz assim, o 9, a soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Nesse capítulo, Paulo mostra a tristeza que ele sentia em relação ao seu próprio povo, da incredulidade deles. E isso os mantinha longe de Deus, mantinha longe das promessas que Deus tinha para dar a eles. Deus tinha um propósito para Israel. Ele tinha dito que amava o povo de Israel, mas pelo fato dessa incredulidade deles, esses projetos, esses planos ficaram cada vez mais distantes. E nesse capítulo ele fala também que as promessas, os propósitos de Deus feitos a Israel nunca falharam. Ele faz referências de que nem todos herdariam as promessas de Deus. Ele cita Abraão para demonstrar isso. Abraão ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque, mas apenas Isaque herdou as promessas. Ele era o escolhido de Deus para essa promessa. E os filhos de Isaque também, eles são mencionados por Paulo. Deus já tinha escolhido Jacó e não Esaú, independente de quando nascessem, se eles fossem bons ou maus. A escolha já tinha sido feita. Ou seja, a escolha ela não estava baseada em obras, mas sim no Deus que fez a chamada, né? No versículo 20, capítulo 9, diz mesmo assim: Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para um uso desonroso? Isso foi o que Paulo estava demonstrando aqui nessa passagem, que ninguém pode passar por cima das escolhas de Deus. Se Deus disse que a promessa vai ser cumprida para aquela pessoa, é para aquela pessoa e não para outra. Ou seja, a outra, mesmo passando na frente, ela não vai receber a promessa, que foi igual como aconteceu como Esaú e Jacó. Ou seja, por Esaú ser o primogênito, na lógica, Esaú herdaria a promessa e não Jacó. Mas os planos de Deus era outro. Mesmo Jacó tendo trapaceado, a promessa era dele do mesmo jeito. E é isso que ele estava querendo dizer aqui nesse versículo do 20 a 21. Como é que pode o barro querer dar ordem ao oleiro? Ou seja, como é que nós podemos dizer que Deus está errado em fazer aquilo que ele acha que é certo? Ou seja, ele é o Todo-Poderoso, então quem decide o que vai acontecer ou não é ele. Lá em Êxodo 33:19 ele diz: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, Deus declara aí, o seu direito absoluto de não ser interrogado, de não ser questionado por nós criaturas, a respeito das suas decisões. No versículo 30 diz assim: Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou seja, aquele que crê no Deus vivo, crê nas promessas, esse será salvo. Nós temos que crer
que crê sem ver, na verdade, né? O capítulo 10 diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Nesse capítulo, Paulo ele ora, né, a Deus para que o povo fosse salvo, o povo de Israel fosse salvo. Ele queria que eles se salvassem, que eles fossem justificados, mas eles não acreditavam nas palavras, no que foi dito, né, do Cristo que viria para salvar. Eles não acreditavam nessa promessa. Ele fala também nesse capítulo que todo aquele que confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse também será salvo. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo, ou seja, não existe outro caminho. Se não crer, é como se não fosse salvo. E como crer, como ter essa fé? Essa fé, ela vem pelo ouvir, né? Ouvir a verdade, ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o que Deus deixou para nós, para que nós possamos ser salvos. E a lei, ela já tinha sido cumprida em Cristo, sobre aqueles que creram e foram justificados por Deus. Ou seja, já não havia condenação para aqueles que tinham crido na pregação de Cristo. No versículo 9 diz assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ou seja, aqui ele está querendo falar do evangelismo, né? Daqueles que vão à rua, vão buscar aqueles que precisam ver a palavra, daqueles que não conhecem ainda Cristo. Nesse versículo, ele está querendo dizer isso, né? Que nós possamos sair pelas ruas, que nós possamos evangelizar, que nós possamos levar a palavra do Senhor aí pelo mundo e cada vez mais espalhando, falando das maravilhas de Deus, fazendo com que pessoas que não conhecem passem a conhecer, para que eles também sejam salvos, né? Então que nós venhamos buscar mais a Deus, não só para nós mesmos, mas que nós venhamos pedir para que Deus venha nos capacitar, venha nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, para que Ele venha nos conduzir aos caminhos que Ele tem para nos dar, para nos oferecer, e que cada vez mais Ele faça com que nós possamos buscar novas almas, né, para o Seu reino, para que novas pessoas venham a conhecer as Suas maravilhas, que nós possamos compartilhar com aqueles que ainda não sabem, e que nós possamos cada vez mais levar almas, né, para o reino de Deus, para que elas também, através delas também, outras pessoas venham a conhecer, e assim cada vez mais nós darmos frutos ao reino de Deus. E em todos os momentos das nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. Amém?